Ouvintes, aqui quem fala é o Cauê. Sejam muito bem-vindos ao NaturaCast, o podcast onde a natureza encontra a cultura popular. No episódio de hoje, nosso tema é O Último Ato da Natureza, Cultura Popular, Desastre e Responsabilidade. Vamos refletir juntos sobre como o cinema e a mídia têm retratado os desastres naturais e o meio ambiente e o que isso diz sobre a nossa sociedade. Para essa conversa, estou acompanhado de um time de estudantes de Ciência da Computação da Unisantos. Sejam bem-vindos Eder Fire, João Cunha, Pedro Henrique, Gabriel Gonçalves e Giovanni Corati. Vamos nessa? Então, pessoal, para a gente se situar, o nosso papo hoje foca nesse recorte ali nos anos 90 e 2013, porque foi uma época em que rolou um boom ali de filmes, séries e até músicas que começaram a falar um pouco e brincar com essa situação sobre o meio ambiente, das mudanças climáticas, essas questões que são importantes, e até sobre desastres naturais. Mas o mais curioso é como a cultura popular, nesse período, tanto alertava quanto, às vezes, só fazia espetáculo com essas grandes tragédias. E é sobre isso que a gente vai desenrolar aqui na conversa de hoje. Podemos ver em filmes como Gamera ou Godzilla que os dois diametralmente representam coisas diferentes na narrativa total da obra. Por exemplo, o Godzilla foi criado em 1954 com o filme Gojira, de Eiichiro Honda, que no caso representa os temores de uma sociedade japonesa após a Segunda Guerra Mundial de sofrer os perigos que sofreu os perigos sobre os americanos. Eles estavam com medo de bombas atômicas, estavam com medo dos perigos nucleares e estavam com medo de serem esquecidos como um país causador de guerra. É só pesquisar, por exemplo, o histórico do Japão na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A Gamera já foi criado em 65 em um filme de um estúdio rival, a Daiei, sendo que o Godzilla foi criado por um dos principais estúdios japoneses, a Toho. A Daiei que era um competidor do Godzilla, já que em 65 ele já estava aproximadamente no sexto filme do personagem. A Gamera representa o oposto, ela é amiga de todas as crianças, mas ela é um guardião da natureza, que por causa de culpa dos seres humanos, ela veio acordada, e sendo acordada ela quer ajudar as pessoas a proteger a Terra contra os monstros. Então, esses dois elementos representam coisas opostas, tá vendo? O Godzilla é para nos punir, porque se a gente for ver em filmes como Godzilla One ou Godzilla Shin Godzilla, representam exatamente isso de uma forma mais explícita e mais clara. Outros personagens, outros filmes, como por exemplo um filme de 1972 chamado Solid Green, no ano de 2022, basicamente fala de como que a sociedade iria se adaptar a uma teoria que era muito popular na época, que era a superpopulação. Ou seja, que os personagens, conforme o tempo iam passando, iam se ficar mais resilientes, mais inteligentes, mas ao mesmo tempo, eles ainda estariam tendo problema de como sobreviver com questões como a fome ou a alimentação. Em Solid Green, o plot twist, a grande revelação no final da trama é que a única comida consumida nesse futuro, o Solid Green, é feita de gente. Ou seja, é uma bolacha que tem 3 sabores, mas os 3 são feitos de carne humana. Por quê? Porque o mundo tá tão cheio de superpopulações e tão cheio de gente, que ele não sabe mais como fazer para alimentar totalmente a população. E o último exemplo é 2012, que é basicamente um filme que fala sobre como que a sociedade começou a ver o apocalipse e o fim do mundo como uma questão de entretenimento, pois em um período do pós-Guerra Fria e no período até mais ou menos 11 de setembro, toda essa questão de fim de mundo tenha se tornado coisa do passado. Tudo foi relativizado, simplificado, tudo para atender a demanda de mercado. Sabe aquela sensação de que a gente tá vendo o mundo desabar, mas como se fosse só mais um episódio de uma série? Pois é, a mídia tem um papel gigante nisso, e em vez de usar o seu alcance para alertar, muitas das vezes ela transforma desastre em entretenimento. Tudo vira um show, com trilha sonora e edição dramática, e a gente assiste, comenta, mas não age. Aí o perigo é esse. A gente se acostuma com a tragédia e perde a urgência. Será que a mídia está nos ajudando a entender o que está acontecendo? Ou só nos deixando anestesiados, como se fosse tudo ficção? Mas por que trazer isso para a conversa de hoje? Porque, infelizmente, os monstros que enfrentamos hoje não vêm da história de cinema. Então, cara, olha como tudo se conecta, na verdade.
seja os monstros gigantes, nos colapsos da sociedade ou o fim do mundo cinematográfico, no fundo, todos esses filmes, eles estão refletindo um medo real, uma angústia coletiva sobre o que está rolando ou pode acontecer com o nosso planeta. E aí não dá para não puxar o assunto para nossa vida real. Tipo, não adianta só consumir esse entretenimento e esquecer que tem coisa séria acontecendo. E aí entra um documento muito interessante que nós aprendemos do Laudato Si, que vem justamente propor uma outra visão, né, que é mais pé no chão, mais responsável, que é tal da ecologia integral. Enquanto a cultura pop vive imaginando o fim de um mundo de jeito cada vez mais loucos, tipo zumbi, meteoro, IA dominando tudo, a Laudato Si chega com um papo bem mais pé no chão. O Papa Francisco propõe algo bem diferente: parar, olhar para agora e assumir responsabilidade. Nada de fuga. É tipo um lembrete de que o planeta não está pedindo socorro só na ficção, mas aqui e agora. Ele fala de cuidar da casa comum, e isso vai muito além da natureza. Envolve justiça, dignidade, tudo junto. É uma que confronta direto esse escapismo que a gente consome sem nem perceber. Quando falamos sobre ecologia integral, estamos indo além da ideia de preservar o meio ambiente por si só. É um conceito que liga cuidado com a natureza ao cuidado com as pessoas. Com a justiça social, se a gente voltar lá para o início da Bíblia, no Gênesis 2,7, vamos ver que o ser humano foi moldado no pó da terra. Isso não é só uma imagem poética, é uma mensagem poderosa. Nós somos a parte da criação, não seus donos. Pouco depois do texto dizer que o ser humano foi colocado no jardim para cultivar e o guardar, ou seja, nosso papel não é exploração, mas é cuidar ativo. Cuidar da terra é cuidar da vida, é cultivar relações equilibradas com a natureza, com o outro e com nós mesmos. A ecologia integral propõe justamente isso, uma visão holística e ética de nossa existência. Uma chamada para assumirmos a responsabilidade por esse jardim que é o nosso planeta. Mas é uma pena que a humanidade vem fazendo o oposto. A poluição dos oceanos é um exemplo disso. Estima-se que todo ano, entre 23 e 37 milhões de toneladas de plástico cheguem aos oceanos até 2040. Já temos incríveis 171 trilhões de partículas de microplásticos circulando pelas águas do planeta. E o pior, mais de 80% das águas residuais despejadas em rios e mares não recebem nenhum tipo de tratamento. E não precisamos ir longe. Aqui mesmo em Santos, no estado de São Paulo, o canal Estuário e a foz do canal de Piaçagueira estão entre os 10 rios mais poluídos do Brasil. Estudos mostram níveis altíssimos de microplásticos. Isso vem dos descartes inadequados de lixo, influentes industriais e, claro, da falta de tratamento do esgoto. As consequências: diminuição da biodiversidade, contaminação de fontes de água doce, proliferação de doenças e, talvez a coisa mais assustadora, a possibilidade de chegarmos a um ponto sem retorno. Fica a reflexão para vocês. O que você pode fazer para a preservação do nosso planeta? Ou um bem comum? Verdade, João. Sabe aquele clichê de filme, de desastre, com gente correndo, o governo em pânico e o mundo pegando fogo? A real é que a gente está vivendo isso, só que em câmera lenta. O problema é que, diferente do cinema, aqui não tem herói que resolve tudo no último segundo. E o mais doido, a gente está tão imerso nisso que normaliza. Chuva demais? Ah, é o clima. Queimadas? Coisa de época. Mas tudo isso está ligado a escolhas coletivas. E é aí que entra o bem comum. Não dá para achar que salvar o planeta é tarefa de poucos. Se a gente não muda junto, não muda nada. Viver esse filme na vida real exige menos plateia e mais participação. Tudo bem, Gabriel, todo mundo tem a nossa parcela de responsabilidade, mas isso me faz pensar o que significa na prática cuidar do bem comum. Bom, eu acho que isso significa garantir o acesso aos direitos básicos para todos: saúde, educação, água limpa, moradia e etc. É entender que nossas ações individuais afetam o coletivo e que proteger o planeta é também proteger as pessoas que vivem nele. Cara, e olha que se tem uma coisa que atrapalha e muito essa coisa do bem comum, são essas coisas que temos vivido hoje em dia, que é esse consumismo desenfreado. Aquela coisa, né, de comprar, usar
jogou fora, como se o planeta fosse infinito. Fora as fake news, que confundem todo mundo sobre o que é real e não, quando o assunto é o meio ambiente. E para fechar, para esquecer da desigualdade, porque quem mais sofre com os desastres, com poluição, falta de água, não é quem está lá no topo, é quem está na base. Então, enquanto isso não muda, falar de bem comum vira quase uma missão de guerra. Fortes palavras, Éder. Bom, chegamos ao fim de nosso episódio. Hoje falamos sobre filmes, desastres, cultura pop e responsabilidade ambiental. Mas mais do que isso, falamos sobre nosso papel nesse enredo. Fica aqui o convite à reflexão e, principalmente, à ação. Agradeço aos nossos participantes e a você, ouvinte, que esteve com a gente até agora. Nos vemos no próximo episódio de NatraCast.